Falei que rezar ia dar certo? Obrigado, Vitinho! Salve galera do Cartola Live! Tudo bem com vocês? Pois é galera, fomos até que bem nessa rodada de número 3, fizemos 67,10 pontos e valorizamos 10,23, que fez com que a gente voltasse para a competição. A rodada tá difícil, então eu vou focar em apenas um time que vocês já sabem qual que é, justamente esse confronto. São Paulo e Chapecoense. Beleza então galera, bora começar a falar um pouquinho sobre a rodada de número 4. Como eu já falei para vocês, vamos deixar as dicas para vocês para essa rodada, tudo bem? Bora lá! Antes de começar, como a gente sempre faz, esquema tático que a gente tem para a rodada. Em relação ao esquema tático, temos ótimos laterais, tá bom? Então, se vocês quiserem ir no 4-3-3 ou no 4-4-2, pode ser interessante. Mas tem uma coisa que eu gosto de falar. Se vocês forem no 5-3-2, também pode valer muito a pena. Por quê? Porque o time do São Paulo tem muita chance de SG. Então, para quem quer fazer um tiro curto, colocar 4 defensores do time do São Paulo e colocar um do Palmeiras ou um do Grêmio, também podem sair com SG e podem fazer você pontuar. Então pode ser também um esquema tático muito bom para a rodada. Essa rodada nós iremos no 4-3-3 como sempre, beleza? Nós vamos atualizar o time oficial número 1 para vocês agora, para vocês saberem qual que é o time logo no começo, e a gente vai falar o porquê estamos escolhendo cada jogador, e vai ser um pouquinho diferente, e a gente vai deixar outras dicas para a rodada, beleza? Vou atualizar aqui. Perfeito. Esse aqui é o time atual, o time oficial número 1, porém ele é uma base, porque você está vendo alguns jogadores que estão como dúvida, tá bom? Mas esse é o time base mesmo para a rodada. A gente acredita que o Scarpa pode jogar, tudo bem? O time então está custando 107,65 cartoletas, eu já vou falar sobre o banco, tá? Vamos começar primeiro sobre o time titular. O time titular a gente está apostando numa zaga do São Paulo para essa rodada. Então a gente acredita que o jogo contra a Chapecoense, como a gente disse, é um jogo interessante. Mas tome cuidado, é um jogo complicado para a rodada, porque o time do São Paulo vai enfrentar uma Chapecoense que vinha tomando gols, sim, vinha tomando muitos gols. Tomou 3 lá do Bragantino, tomou 3 do time do Palmeiras, só que começou a empatar 0-0 contra o Ceará. E é muito provavelmente, talvez, não tome tantos gols contra o São Paulo, mas pode perder o jogo porque o São Paulo é favorito. E por que isso vai acontecer? Por causa do Jair Ventura. O Jair Ventura ele é um técnico que preza muito por um esquema tático defensivo. No Sport, em 2020, ele gostava de fazer um 5-4-1. E geralmente ele jogava no contra-ataque e sempre conseguia pelo menos um empate ou era muito difícil fazer gols. Eu não sei se ele vai fazer essa formação, mas era um técnico que com certeza prioriza muito o esquema defensivo. Tudo bem? Então toma cuidado, não adianta ficar dobrando, triplicando o ataque, porque às vezes pode ser complicado. Em relação às opções que a gente tem para a rodada, a gente então vai triplicar o time do São Paulo, porque a gente acredita que é um dos únicos SGs, porque está muito difícil essa rodada, e a gente vai acabar colocando o Jeromel, porque é um mito, um time que vai enfrentar justamente o Sport. E o Sport é fora, só que o Sport tem dificuldade de fazer gols, então a gente vai apostar no Jeromel e também pode valorizar. O Jailson é um jogador que também pode pontuar, porque o Juventude também tem dificuldades quando que ele tem que propor jogo. Então a gente está colocando aqui uma zaga para tentar sair com o SG realmente. E aí no meio campo a gente tem o Sobral para manter pontuação, junto com o Gabriel Sara, que pode ser um elo ali, que pode dar pontos, porque é um confronto até que considerado fácil, e a gente está indo com o Scarpa, porque a gente sabe que o Scarpa tem as bolas paradas contra o Juventude, mas fique esperto porque a gente não sabe se ele vai jogar ou não, mas se jogar é uma excelente opção. No ataque a gente quer colocar o Palmeiras e quer colocar o São Paulo, porque são ótimas opções para rodada, justamente com o Diego Souza também, porque tem a lei do ex contra o Sport, mas o Luciano é uma opção muito boa, pode ser até mesmo seu capitão e vale a pena apostar no São Paulo, porque o São Paulo é bem provável que, por mais que seja difícil o jogo defensivo, provavelmente pode fazer gols, porque o São Paulo precisa muito do resultado. Tudo bem, é um time de aposta por enquanto, embora seja oficial número 1. A gente vai atualizar esse time amanhã ainda na live do Cartola Live. Vamos então deixar as dicas para a rodada rapidinho. Em relação aos goleiros, vou citar aqui algumas opções para essa rodada, tá? A primeira opção é justamente o Thiago Volpi, acredito que é uma ótima opção para a rodada, justamente por conta do SG contra o time da Chape, mas cuidado, porque se tomar gol pode negativar, tudo bem? O Matheus Cavicchioli do time do América, opção interessante, porque o América, embora perdeu o Lisca, é um time muito bom e muito bem defensivo, tá bom? Então é um jogo interessante, vamos ver como que fica. Breno também pode ser uma excelente opção para a rodada, porque pega um Sport que está com dificuldade de fazer gols e pode finalizar, então pode valer muito a pena. E a nossa opção também, Jailson do time do Palmeiras, que é justamente o nosso jogador aí para a rodada, certo?
Por enquanto, então, esses são os goleiros que a gente vai deixar para dica. Em relação à lateral, rapidinho para vocês. Em relação à lateral, com certeza, a gente quer colocar aqui, e tá um pouquinho mais caro, Reinaldo para rodada, tá? Reinaldo é uma opção muito boa contra a Chape, porque joga em casa, tem algumas bolas paradas, o pênalti é dele e ainda por cima tem a lei do ex. Reinaldo não é um cara que pontua muito bem em casa, geralmente ele pontua muito mais fora. Só que o King Naldo é um cara que pode pontuar com assistências. Gigi também como uma opção interessante. Não para SG, mas para valorização e também para desarmes contra o time do Santos. Lembrando que é uma opção interessante. Lembrando que o Egídio pega o Marinho, então ele pode conseguir um desarmes ali. E não esquece, tá? Menos 1.4, a chance de ele valorizar é muito grande, porque a partir da quarta rodada já volta tudo normal. Então jogadores negativos com valorização precisam de poucos pontos e jogadores que estão com valorização muito alta precisam de mais pontos. Tudo bem? Egídio também uma ótima opção. Outra opção com certeza é um do São Paulo, ou o Léo ou Igor Vinícius, tá? Acredito que o Igor é um cara que é mais ofensivo, ele joga um pouco como ala, tá? Mas a gente não sabe como que o esquema do Crespo vai funcionar, se vai ser no 3-5-2 ou se vai ser no 5-3-2, porque o Miranda teve aquela lesão e a gente não sabe se o Diego Costa joga ou o Igor Vinícius realmente joga, e a gente não sabe como que vai ser. Mas a princípio pode ser essa opção aqui também, Igor Vinícius para essa rodada. Outra opção para rodada, um pouquinho fugindo dos mais escalados, acredito no Gabriel Dias contra o time do Bahia. O Gabriel vem pontuando bem, cara. Ele conseguiu ótimas pontuações e o jogo em casa, o Ceará tá com dificuldade de fazer gols, então defensivamente pode ser interessante. E o Bahia também às vezes tem dificuldade de fazer gols, então Gabriel Dias é uma aposta muito boa. Victor Luiz do time do Palmeiras, opção também muito interessante no jogo contra o Juventude, que pode sair com possível SG e também boas pontuações. Portanto, nossas laterais, Reinaldo e Igor Vinícius, e vamos agora para os realmente é o Pedro Jeromito, tá? O Jeromito pode ser interessante, porque a gente já falou, pode sair com possível SG, pode sair com desarmes, e o jogo é importante aí pro Grêmio, então pode ser uma opção muito boa. Outra opção para rodada que eu acho excelente, Bruno Alves do time do São Paulo, tá? Bruno Alves também do time do São Paulo, que vai valer a pena, é claro que está o nosso time oficial número 1, muito por conta dessa desvalorização dele. A chance de ele valorizar nessa rodada é muito grande e se sair com SG, ele vai valorizar muitas cartoletas. O Luan do time do Palmeiras, que ele vem numa crescente interessante no Cartola e pode também valorizar porque joga fora contra um time de Juventude que tem dificuldade de fazer gols. O Renan, do time do Palmeiras, que também pode valorizar um pouquinho para a rodada e também, mesma coisa que o Luan, pode sair com SG. Para essa rodada, nós iremos então de Bruno Alves, beleza? Muito por conta da valorização. Em relação ao meio campo para essa rodada, tá complicado mesmo, tá? Tá difícil. A nossa primeira opção vai ser justamente o Fernando Sobral para a rodada, porque acreditamos que o Sobral pode ser um cara que vai manter a pontuação contra o time do Bahia. E o Sobral tá pontuando muito, cara. Tá pontuando muito, tá bom? Então pode ser interessante sim. Acredito muito no Sobral. Acho que pode valer muito a pena sim para essa rodada. A gente vai estar com ele, beleza? Rafael Veiga, tá? Opção boa, opção que voltou a fazer gols. Quando o Veiga volta a fazer gols, chance de fazer boas pontuações. Então, vamos ver o Veiga. Lembrando que o Veiga tem um pênalti também a favor. Jorginho contra o Lima. Opções interessantes contra o time do Bahia, já que os dois têm chances de chegar um pouquinho mais na frente. O Vital, ele é um cara que tá jogando um pouco como atacante, então vale a pena ficar de olho. É uma aposta um pouco mais ousada, mas que pode valer a pena. Com certeza um do São Paulo para fechar esse meio campo também, então tanto o Gabriel Sara quanto o Nestor podem ser interessantes. Nós estamos indo com o Sara no time titular e o Nestor no reserva, tá? Vamos com o Sara porque a gente sabe que o Sara às vezes pode imitar. A gente já viu a capacidade do Sara no ano passado de às vezes chegar lá e estourar, então o jogo é um pouco mais, entre aspas, fácil, então acreditamos que o Sara pode valer a pena. Dica talvez para quem não tem muita cartoleta. Luan ou Nenê podem ser interessantes. Que tem o Gustavo Scarpa como dúvida, ele não está provável, então vocês têm que buscar no filtro dúvida para procurar o Scarpa. Acreditamos muito que pode ser uma excelente opção, certo? Vamos ver em relação aos atacantes. Hulk e Marinho são opções interessantes, não vou deixar aqui só como dica, porque todo mundo já sabe que sempre que colocar vai valer muito a pena, mas também temos o Arthur, que pode ser interessante, temos o Ítalo também, que são apostas, porque o Corinthians perdeu para o Bragantino ano passado por 2-0, né? Então é interessante te falar que o Corinthians pode ser surpreendido novamente, porque o Red Bull Bragantino joga um pouco ofensivo e pode valer muito a pena no contra-ataque também. Diego Souza também excelente opção, está no nosso time por enquanto, tá? Ele é uma aposta nossa por causa da lei do ex e necessidade do time do Grêmio fazer gols fora de casa. Cara, com certeza pode ser seu capitão, porque vem muito bem, né? Vinha muito bem ano passado, mas esse ano tá faltando, então acreditamos que o ano tá faltando e
pode ser que o Luciano chegue lá para fazer algum golzinho, então o Luciano vai ser até nosso capitão. Ferreirinha também é uma excelente opção, parceiro do Diego Souza, ótima opção para rodada, pode pontuar até mais que o Diego, hein? Pode pontuar até mais que o Diego. Só estamos indo com o Diego por enquanto, porque a gente sabe que o Diego é o homem gol. Para fechar aqui, temos as últimas opções, que é o Rony, do time do Palmeiras, que pode ser interessante por conta daquela chegada de ataque do time do Palmeiras, que pode ser muito bom, e também Gustavo Mosquito, do time do Corinthians. Mosquito é um cara que vem regular no Cartola e pode ser interessante mesmo o Corinthians não sendo tão favorito, mas jogando em casa, Mosquito sempre pontua muito bem e pode estar no seu time pelo menos para manter pontuação. O Breno Lopes, do time do Palmeiras, que pode valer muito a pena, porque ele volta a ser titular, e Pablo ou Rigoni para essa rodada. Essa rodada aqui nós vamos fugir do Pablo e vamos com o Rigoni, porque o Pablo não tá vendo uma fase tão boa, mas o Pablo pode ser um cara que pode meter gols, beleza? Então esse é o time oficial número 1, o time titular, custando 107,65 cartoletas, e nosso banco de reservas está assim hoje. Vinícius Silvestre, porque como a gente já falou, se o Jailson não jogar, Silvestre joga, porque o Everton está na seleção. Gabriel Dias, como eu disse, é uma opção interessante, porque vem pontuando bem e pode valer a pena contra o time do Bahia, uma aposta. O Luan vai ser a nossa opção também como reserva para possível SG. O Nestor, porque a gente acredita que entre as opções mais baratas, porque o Sara custando apenas 4,63, a gente não pode comprar outros mais baratos. Então, o Nestor é a melhor opção. E a gente está fazendo uma aposta diferente colocando o Rigoni, porque o Rigoni também é um excelente atacante ali, jogando um pouco mais do lado de campo. Fechado? Esse então é o nosso banco. Nosso técnico para rodada vai ser apenas o Hernan Crespo, tá? Se vocês não tiverem cartoletas para ir com o Hernan Crespo, vai com o técnico mais barato, que é o técnico do Cuiabá. Portanto, o time custando 107,65. Quem que pode ser seu capitão para fechar aqui? Seu capitão pode ser justamente o Luciano, pode ser o Diego Souza, pode ser o Rony, pode ser o Pablo, às vezes se você acreditar que o Pablo vai meter gol, pode ser o Rigoni, por causa do confronto que é um pouco mais simples, pode ser o Scarpa, pode ser o Rafael Veiga, tá bom? E aí a gente vai buscando outras opções. Como vocês viram, o Claudinho não está provável por enquanto. Se jogar, vamos pensar em colocar. Mas nosso capitão, e talvez o mais escalado dessa rodada, Luciano. Quem quiser ir com o Hulk ou o Marinho também, e Ítalo ou Arthur para surpreender, pode também sem problemas, certo? Time então custando 107,65, esse é o time oficial número 1. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui, grande abraço, não deixe de se inscrever e é claro, dá o like para ajudar a gente pra caramba, beleza? Tamo junto, abraço e rumo à metade da rodada número 4, lembrando que a gente vai ter live para atualizar esse time aqui, tá? É um time oficial número 1, mas ainda é entre aspas, porque a gente não sabe se realmente vai jogar o Scarpa ou não. Tamo junto, abraços e é nóis. Não deixe de se inscrever no nosso canal e, é claro, ative as notificações e também dá o joinha. Siga a gente também no Instagram, no @cartolalive. É lá onde eu tenho todos os nossos times atualizados e postados para vocês na rodada de número 4. Nossa, se o São Paulo tomar um gol da Chape, eu tô ferrado.